Boa noite, irmãos que estão online. Como é bom estarmos reunidos para cultuar o Senhor nosso Deus. Vamos ler a Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 3. O irmão em casa, abra sua Bíblia. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Vamos ficar em pé, vamos ler este precioso versículo da palavra de Deus, dos mandamentos da palavra de Deus, o primeiro mandamento da lei de Deus. Vamos ler juntos. Não creia nem adore outros deuses além de mim. Outra vez. Não creia nem adore outros deuses além de mim. Amém. Quero assentar-se. Não terás outros deuses, não terás outros deuses além de mim. Este mandamento, primeiro mandamento da lei de Deus, está repetido no Novo Testamento 50 vezes, exatamente 50 vezes. Não terás outros deuses além de mim. Há uma ordem de Deus expressa pelo Senhor nosso Deus para nós não termos outros deuses. Certa ocasião, a pedido de uma editora, eu estava fazendo a revisão dos 5 primeiros livros da Bíblia. Quando cheguei no livro de Deuteronômio, uma expressão me chamou a atenção. O Senhor teu Deus, assim diz o Senhor teu Deus. Aí eu parei o trabalho que eu estava fazendo, de revisar cuidadosamente, e resolvi então contar quantas vezes. Achei 288 vezes somente no livro de Deuteronômio. Assim diz o Senhor teu Deus. Duas características importantes dos 10 mandamentos. Não é necessário violar todos os mandamentos para quebrar o pacto. Se a pessoa não cumpre um mandamento, ele quebra todos os 10 mandamentos. Estes mandamentos são profundos. Eles tocam na raiz. Eles proíbem o mau pensamento. A palavra de Deus diz: quem odeia seu irmão é assassino. 1 João capítulo 3, versículo 15. Não terás outros deuses diante de mim. A expressão diante de mim nos mostra quem é o juiz. Quem é que julga? Quem é que manda? Não terás outros deuses diante de mim. Jeremias 25, versículo 6 diz: não andeis após deuses alheios para os servirdes. A lei foi escrita inicialmente na consciência. Todos os povos têm interesse em criar um código de conduta. Quando estudamos outros povos, nós descobrimos que alguns pecados não são pecados noutra cultura, noutra etnia. Mas há um pecado que é condenado em todas as etnias, mesmo nas tribos não alcançadas pelo ser humano e pelo conhecimento do Evangelho. Há um pecado que é condenável em todas as culturas do mundo e sempre foi. Esse pecado se chama incesto. Quem colocou isso no coração do ser humano? No Brasil nós temos o Código Civil Brasileiro. Nenhum código de conduta é superior ao código denominado 10 Mandamentos. Os verbos na lei,
estão na segunda pessoa do singular. Porque a sede da moral está no indivíduo. A moral não é coletiva, ela é individual. Estes mandamentos foram dirigidos a uma multidão de milhões de pessoas, mas cada mandamento é pessoal. Tu é a segunda pessoa do singular. O Senhor não olha para a multidão, Ele olha para cada pessoa. Há uma expressão na Bíblia, no Novo Testamento, que nos chama a atenção por causa do modo que está colocada. Jesus, vendo as multidões, teve compaixão deles. Parece um erro de concordância. Parece que o certo seria, Jesus vendo as multidões, teve compaixão delas. Não, teve compaixão deles, porque Deus não tem compaixão da multidão, tem compaixão de você, meu irmão. Deus tem compaixão de você, adolescente, de você, mulher, de você, homem. Deus tem compaixão de você. Deus está cuidando de você. Deus não cuida simplesmente de multidão. Ele olha para o indivíduo. O nosso Deus é pessoal. O nosso Deus não é coletivo. O nosso Deus não é para todo mundo. E você está ali incluído. Não. O nosso Deus é para você. Ele quer cuidar de você, quer cuidar da sua vida. Um rabino, se referindo ao cântico de Moisés, esse rabino fez um vídeo, certa ocasião, porque no museu da Quinta da Boa Vista, no subterrâneo lá, algumas funcionárias, duas funcionárias, encontraram alguns rolos, alguns pergaminhos em hebraico. E elas ficaram desconfiadas que era bíblico. Então elas entraram em contato com o pastor Paulo Moura, que é professor de hebraico no nosso seminário. Ele então foi lá examinar e constatou que eram realmente textos da palavra de Deus, que era realmente bíblico aquele material. Foi feita uma exposição desse material, desses pergaminhos no nosso seminário. Eu estive lá e um rabino diz o seguinte: quando nós atravessamos o Mar Vermelho, Moisés escreveu este cântico e nós cantamos do outro lado do mar. Esse rabino não estava lá no Mar Vermelho. Ele não estava no Egito, ele não saiu pelo deserto, não atravessou o Mar Vermelho, esse rabino. Mas o povo de Israel gosta de se referir aos seus antepassados. Nós fizemos, nós atravessamos o mar, nós cantamos louvores a Deus, nós. As pessoas se consideram inseridas naquele contexto em que o povo, o antepassado viveu. Muitas vezes lemos a Bíblia e não nos sentimos inseridos no contexto da palavra de Deus. Há muitos crentes que, ao lerem a palavra de Deus, dizem: esse texto é para 2.000 anos, é para 3.000 anos. Essa experiência de Davi não é a minha experiência, não é uma experiência moderna dos tempos de hoje. Muitas pessoas têm dito a Bíblia é um livro ultrapassado. Voltaire, o sábio francês, certa vez declarou: a Bíblia, daqui a 100 anos, só será encontrada em museus. 100 anos depois, a casa dele foi vendida para a Sociedade Bíblica. Versículo 1 diz: então falou Deus. Todas essas palavras. A palavra Deus aqui é Elohim. No versículo 2, no primeiro mandamento, diz: eu sou o Senhor Yahvé, teu Deus Elohim, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão.
Eu sou é o Jeová. E Yahvé é igual a Elohim. Deus está dizendo que Ele é o Deus criador de todas as coisas. Jeová é o nome de Deus, enquanto Elohim e Shaddai e El Shaddai são sobrenomes do mesmo Deus. O primeiro mandamento afirma a existência de um só Deus. Não há outro Deus. Não existem outros deuses. São invenções humanas. A humanidade não conhecia um Deus que andasse, que falasse, etc. O nosso Deus não nasceu na mente dos filósofos gregos, nem na mente dos fundadores das inumeráveis religiões espalhadas no mundo. Ele existe. O nosso Deus é real. Nunca se passou na mente dos mortais daquela época que só existisse um Deus. O primeiro mandamento, então, diz que para nós adorarmos somente ao nosso Deus. O primeiro mandamento revela a personalidade de Deus. Deus é uma pessoa. Sendo uma pessoa, Ele tem capacidade para ouvir, para pensar, para decidir. Deus se alegra com as decisões acertadas que tomamos, mas também se entristece quando pecamos. E quando pecamos, nós ficamos desequilibrados emocionalmente, porque Deus não nos fez para viver em pecado. Deus nos fez para acertar e não para errar. A lei de Moisés é superior ao código de Hammurabi, com 282 artigos, que veio mais tarde, do século XVIII a.C. É superior à lei das 12 tábuas do século VI a.C., feito pela República Romana. Qual a razão dessa superioridade? A razão está nestas palavras. Então Deus falou todas essas palavras. A lei de Deus não foi feita por um imperador, não foi feita por um homem, por um mortal. Assim falou o Senhor Deus todas estas palavras. O grande escritor Flávio Joséfo, no ano 70, ele escreveu a história dos hebreus para os romanos. A obra mais antiga em português está em 9 volumes. No primeiro volume, ele diz: eu não vou me preocupar em dizer quem é Deus. Não vou tentar definir Deus. Mas à medida em que o leitor for lendo o que Deus fez na vida do povo de Israel, você vai descobrir quem é o nosso Deus. Você começa a ler a Bíblia. Começa a ler a Bíblia. A meditar na Bíblia. Você vai se aprofundando no conhecimento de Deus. Você vai vendo que esse livro não é um livro qualquer. Eu sou formado em letras. Um professor, bem machadiano, disse: à medida que você vai lendo os romances de Machado de Assis, você pode perceber que num canto assim da página, Machado de Assis está ali rindo para a sua cara. As letras saltam para o seu coração. Quando ele me falou nisso, eu me lembrei da palavra de Deus. Se isso é verdade nas obras de Machado de Assis, eu fico imaginando a superioridade desse livro sagrado, escrito pelo Senhor nosso Deus. O primeiro mandamento nega o ateísmo.
Eu sou Jeová. Na verdade, não existe ateus. Todos os ateus são falsos. Eles não são ateus. Um fazendeiro, muito rico, no final da tarde, dava ordens aos seus empregados. Amanhã, vocês façam isso, façam aquilo, coloca tudo o milho no paiol, mas não sei o quê. Não. Os empregados falavam, se Deus quiser. Ele disse, se Deus quiser, não, eu é que estou querendo. Eu também. Um dia, longe da sede da fazenda, num lugar deserto, ele caiu do cavalo e quebrou a perna. Ficou lá gemendo, quase umas 3 horas. Até que apareceu um cidadão, ele disse, fulano, vai lá na minha fazenda, se Deus quiser. Fala com os meus empregados, se Deus quiser, para vir aqui me socorrer, se Deus quiser. Aí era se Deus quiser. Não existe ateu. Na mentalidade do ateu, acontece o seguinte, ele tem medo de um dia ter de prestar contas ao ser superior. Essa é a questão do ateu. Eu sou Jeová. Versículo 2, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Ele é o único Senhor. Eu sou o Jeová. A palavra Senhor é o Elohim da criação. O Senhor está dizendo que Ele é o único Deus e Criador de todas as coisas. O primeiro mandamento nega o politeísmo. O primeiro mandamento afirma a existência e o governo de um só Deus. Só o Deus verdadeiro domina todo o universo. No universo inteiro não há lugar para 2 deuses. Um adolescente da nossa igreja é muito pesquisador. Ele me perguntou outro dia se Deus manda nas outras galáxias. Manda. Manda em todo o cosmos. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa palavra mundo, no Novo Testamento grego, é cosmos, exatamente cosmos. No coração do homem também só há lugar para um Senhor. Não há lugar para 2 senhores no coração humano. Jesus disse que você não pode servir a 2 senhores, Mateus 6,24. A finalidade da lei de Deus não é obrigar ninguém a adorar o Senhor, mas a apelar para o amor. Há um apelo para você amar a Deus acima de todas as coisas. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus. Está lá em Deuteronômio 6 e também em Mateus 22. Você se lembra do doutor da lei? O doutor da lei recitou para Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Ele resumiu os 10 mandamentos nesse mandamento. Jesus então lhe disse: respondeste bem. Respondeste bem. Faz isto. Cumpre isso. E você terá a vida eterna. Que aplicação tem o primeiro mandamento para nós? Jesus é o nosso Jeová. O Senhor Jeová existe por si mesmo. Antes que Abraão existisse, eu sou, disse Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Diz o apóstolo João, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai.
E Eugene Peterson diz, ele veio morar na nossa vizinhança. Nosso Deus não está longe. Muitas pessoas estão vivendo como se Deus estivesse longe, no infinito, vivendo como se Jesus não tivesse ressuscitado e ainda continuasse lá naquela sepultura fria. Precisamos viver sabendo que Jesus Cristo está vivo. Ele apareceu àquelas mulheres, apareceu aos discípulos, e Ele está presente na sua vida, na sua vida todo dia, toda hora, todo momento. Um pastor pegou carona no carro de um irmão. O irmão avançou o sinal. O pastor falou, se Jesus estivesse aqui dentro do carro, você teria avançado aquele sinal? Ele disse, de jeito nenhum. O pastor disse, mas ele está. Mas ele está. É Jesus quem revela o Pai. Não conheceríamos o Pai se não fosse por Jesus que nos permite conhecê-lo. Em João 1,18 diz, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Jesus é chamado a imagem expressa do Pai. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Quando Jesus andava pelas ruas da Judeia, ele andava como um homem qualquer daquela época. Se vestia, tinha o cabelo do mesmo jeito de todo mundo, a sandália era a mesma, não tinha problema nenhum. Mas quando Jesus falava, olha só, quando Jesus falava, qualquer pessoa podia perceber que dentro daquele homem estava o próprio Deus, porque pelo poder da sua palavra, um cego era curado, um leproso era curado, um morto era ressuscitado. Eu li um trabalho de um arqueólogo que fazia e orientava escavações em Jerusalém. Ele disse, eu não sou cristão. Eu não sou cristão. Mas quando eu ando por aquelas ruas estreitas da cidade velha, eu tenho a impressão que a qualquer momento eu vou me encontrar com Jesus numa esquina daquelas. Jesus é o Deus visível. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, versículo 20. Em lugar algum, em situação nenhuma, você pode dizer, o Senhor Jesus não está aqui. Ele está. Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega. Se o Novo Testamento tivesse sido escrito originalmente em português, Jesus teria dito, eu sou o A e o Z. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o que era. Eu sou o que é, o que era e o que há de vir. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Ele é eterno. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Em 1995, em Buenos Aires, no Congresso da Aliança Batista Mundial, eu aprendi um hino em espanhol. Há uma parte que diz, nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Moisés. Mas onde estão hoje Abraão, Isaac, Jacó e Moisés? Deus não mudou. Ele é o mesmo. Mas onde estão?
esses homens que confiam plenamente no Senhor. Jesus é o mesmo. O Senhor Jeová livrou os judeus das mãos de Faraó. Jesus nos livrou das mãos do diabo. Os judeus foram libertos da escravidão egípcia. Nós fomos libertos da escravidão do pecado. Quais os outros deuses da nossa época? Quais os outros deuses modernos? Christopher Wright escreveu um grande livro sobre os deuses modernos. Os deuses modernos. Deus moderno é o dinheiro, o amor ao dinheiro, a ganância, são reprovados pela palavra de Deus. 1 Timóteo 6, versículo 10 diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. Algumas pessoas até já voltaram as costas para Deus por causa do amor ao dinheiro. E como resultado, afligiram a si mesmas com muitos sofrimentos. Outro Deus é o mundanismo. Paixão pelo mundo. 1 João 2,15 diz: deixem de amar este mundo mal e tudo que ele lhes oferece, pois quando vocês amam estas coisas, mostram que realmente não amam o Pai. Em 2 Timóteo 4, versículo 10, diz: Demas me abandonou amando o presente século. Quando eu fiz seminário, tinha que fazer sermões para ser avaliado pelo professor. E eu fiz um sermão sobre esta palavra: Demas me abandonou amando o presente século. E eu descobri que Demas não foi para o mundo. Demas não foi excluído. Demas não deixou de ser crente. Sabe o que aconteceu com Demas? Ele deixou o trabalho de Deus junto do apóstolo Paulo e foi cuidar do seu trabalho. Ele deixou os negócios de Deus e foi cuidar dos seus próprios negócios. Quantas pessoas estão cuidando dos seus próprios negócios e não tem tempo para Deus? Não tem tempo nem para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para ouvir Deus. O seu Deus pode ser a mulher ou uma mulher, pode ser um homem, pode ser a bebida, droga, sexo, prazeres mundanos, comodismo, as férias, as reuniões de família. Deuses modernos. Christopher Wright disse que você pode ter até um time de futebol como um Deus moderno. É muito importante tirar férias, dar uma relaxada, mas precisamos tomar cuidado. Não podemos tirar as férias da vida cristã. Não podemos tirar as férias da nossa consagração ao Senhor nosso Deus. Certa ocasião, a Ana, eu e as crianças tiramos férias e fomos para uma fazenda no sul de Minas. O sertão não tinha luz, não tinha água encanada, não tinha nada lá. Uma fazenda de criação de gado, 50 alqueires. Eu pensei, eu vou descansar bastante aqui. Chegamos lá de noite e fui dormir. Quando já estava deitado, o dono da fazenda chegou lá no meu quarto, bateu: pastor, é o seguinte, amanhã cedo eu vou tirar leite lá no curral. O senhor quer ir comigo? 6 horas da manhã? Vou sim. Estou pensando que o curral fica do lado da casa. O curral tinha que andar 1 hora para chegar no tal do curral, para tirar leite daquelas vacas. O meu descanso na fazenda. Conversando com um funcionário dele, eu descobri que o cidadão não era crente. Aí evangelizei aquele homem, evangelizei o outro. Todos os homens da fazenda foram evangelizados naquela semana. E o descanso. Que descanso?
eu estava de férias, não é? Então, eu podia dizer, não, estou de férias, eu vou falar de evangelho para ninguém, não, estou de férias, né? Afinal de contas, estou de férias. Tem pastor que coloca no WhatsApp, estou de férias, para não ser incomodado. Tem pastores que não atendem telefone e nem chamada de mensagem de WhatsApp, porque está de férias. Irmãos, nós podemos tirar férias do nosso serviço cristão, do nosso trabalho para o Senhor. Outro Deus é a idolatria. Qualquer coisa, qualquer prazer ou pessoa que ocupe o lugar de Deus em nossas vidas. Um outro Deus tremendo, que briga muito conosco, é o eu. O eu. O eu, o egoísmo, é um outro ídolo terrível e difícil de ser quebrado. Não podemos trabalhar para nós dizendo que é para Deus. Não devemos amar mais a nós do que a Deus. Quando nós estávamos construindo o templo, um colega meu me falou, Azair, tome cuidado. Porque todo pastor que termina a construção do templo, ele é tentado a roubar um pouco da glória de Deus e dizer que ele construiu o templo, quando na verdade foi o Senhor. Quem ama outros deuses não tem lugar para o Deus verdadeiro no coração. Você pode ser livre da escravidão para servir somente a Jesus. Deixe os outros deuses. Um pastor missionário pregou numa igreja do interior. Quando terminou o culto, um fazendeiro, membro da igreja, convidou o pastor para almoçar com ele. Ele aceitou o convite. Chegou lá, almoçaram na fazenda, depois descansaram um pouco. O homem falou, pastor, vamos dar uma voltinha na minha fazenda? Vamos. Montaram a cavalo e saíram. Foram até o alto de um morro. O homem falou com o pastor, pastor, olha nessa direção, até onde a sua vista alcançar. Sim, estou olhando. Antes do culto hoje de manhã, eu dizia que tudo isso é meu. Agora eu estou aqui para dizer ao Senhor que tudo isso pertence a Deus. Deixe os seus deuses, grandes ou pequenos, e convide Jesus para ser o único Deus da sua vida a partir desta noite. No seu coração, só cabe Jesus. Dostoiévski disse que o coração do homem tem um espaço, tem um vazio, e não adianta você colocar dinheiro, passeios, prazeres da vida ali, não adianta, não preenche o vazio. Esse vazio tem o tamanho exato de Jesus. Quando você recebe Jesus, você fica satisfeito. Quando você recebe Jesus, não adianta outra pessoa querer anunciar coisa melhor, porque não há outra coisa melhor. Você já tem Jesus como seu Salvador. Deixe outros deuses e sirva a Jesus a partir de hoje. Qual é o seu maior desejo? Qual é o seu maior desejo? Vê se esse desejo, por acaso, está ocupando o lugar de Jesus na sua vida. Jogue fora esse Deus. Despreze esse Deus. E siga a Jesus. Nada neste mundo pode tomar o lugar de Jesus na sua vida. Você só será completo, só será feliz, só será uma pessoa realizada, tendo Jesus na sua vida com toda a liberdade de ação nos seus pensamentos, no seu comportamento, no seu falar. Amém? Hino 266.
É o hino que nós vamos cantar agora. 266 do cantor cristão. Vamos cantar este hino. Tal qual estou. Uma moça na França estava muito doente, entrevada em cima da cama. E a família chamou um pastor para dar uma palavra para ela. O pastor chegou, ela falou: eu não mandei chamar o senhor. Eu não quero conversa com o senhor. Ele disse: tá bom. O dia que você quiser conversar comigo, você manda me chamar. Uma semana depois, ela mandou chamar o pastor. E ele falou com ela que ela deveria se entregar a Jesus. Ela disse: mas eu tenho que consertar muita coisa na minha vida. O pastor disse: não, você venha como você está. Ela disse: mas do jeito que eu estou? É, do jeito que você está. Ela aceitou Jesus, foi curada e escreveu este hino. Charlotte é o nome dela. Vamos cantar de pé? Tal qual estou, eis-me, Senhor. Coisa bonita, não é? Senhor, eu me achego a Ti, tal como estou, do jeito que eu estou, eu me achego a Ti. Um artista, um pintor, viu jogado na rua um mendigo, barbudo, cabeludo, uma coisa horrível. Então deu o cartão dele e falou: vai lá no meu ateliê, eu quero pintar o seu rosto. O homem chegou no ateliê do artista, com a barba feita, cabelo feito, arrumadinho. O artista falou: não era para você fazer nada, eu queria você como você estava, eu queria te pintar do jeito que você estava. Você não tem que tentar melhorar coisa alguma, venha a Jesus como você está. Vamos cantar a segunda estrofe? Tal qual estou, sem esperar que possa a vida melhorar, em Ti só quero confiar, ó Salvador, me achego a Ti. Você deseja convidar Jesus para preencher todo o vazio do seu coração? Levante seu braço agora. Eu quero orar por sua vida. Você que está em casa, nos acompanhando neste culto, se deseja aceitar a Jesus, escreve aí no chat da nossa igreja: eu estou aceitando Jesus nesta noite. Entrega a sua vida a Jesus. A terceira estrofe diz: tal qual estou e sem poder. Ah, como é triste ver uma pessoa sem poder. O diabo faz dessa pessoa o que quer.
é tristeza em cima de tristeza, depressão em cima de depressão, e ansiedade, e mais remédio disso, remédio para aquilo, tanta coisa, tanta desgraça na vida, tanto aborrecimento. O diabo faz da sua vida o que quer, porque você não tem poder. Sem Jesus não há poder. Vamos cantar a terceira estrofe? Tal qual estou e sem poder, as faltas podes preencher, e tudo quanto me é mistério, Salvador, me achego a ti. Você já resolveu aceitar Jesus? Já resolveu? Um homem aqui em Itaguaí, muito rico, o evangelizei várias vezes. Certa ocasião ele me disse: pastor, eu não sou crente, mas o dia que eu me converter, eu já sei qual é a igreja, eu vou para a sua igreja. Sabe o que aconteceu? Ele morreu, não aceitou a Cristo, nem veio para a igreja. A Bíblia diz que Deus não quer que uma só pessoa se perca. Olha, Deus não quer que uma só pessoa se perca. O fato de uma pessoa só morrer e ir para o inferno é uma desgraça, uma tristeza muito grande no plano redentor de Deus, na economia divina, porque houve um investimento a preço de sangue inocente para pagar os seus pecados, para você ser salvo, e você se perdeu. Vamos cantar a última estrofe: tal qual estou, me aceitarás. Se você quer aceitar Jesus, eu espero você aqui à frente para nós orarmos. Se você está afastado do Evangelho, venha também. Se você visita a nossa igreja constantemente e já decidiu a ser membro da nossa igreja, pode vir à frente também. Nós queremos orar por sua vida preciosa nesta noite. Vamos cantar? Se você tem alguma dúvida espiritual, fale comigo, hoje ainda. Eu não tenho pressa nenhuma, eu trabalho tempo integral para Deus. Certa ocasião, eu preguei num culto de PGM na minha casa, lá no Rio. Quando terminei o culto, uma vizinha falou comigo: ô seu Azair, eu queria fazer uma pergunta. Pois não. Eu tenho lá em casa uma Bíblia grande assim, tal, tem uma cruz assim na cruz, a Bíblia. É a mesma Bíblia que o senhor usa? Interessante, não tinha nada a ver com a pregação daquela noite. Não tinha nada a ver. Mas eu pude esclarecer aquela mulher que não havia nenhuma diferença, que a Bíblia dela era a mesma da minha. Vamos orar? Amado Deus, que bênção, Senhor Deus, podemos nos reunir nesta noite com os teus filhos, nossos irmãos em Cristo. Te agradecemos, Senhor Deus, por cada vida aqui presente,
por cada vida que nos acompanhou pela internet. Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, os irmãos, membros desta igreja, os irmãos, membros de outras igrejas, aqueles irmãos que estão indecisos, ainda não fazem parte de uma igreja, Senhor, aqueles que nunca aceitaram Jesus, Senhor, faz uma renovação espiritual em muitos corações nesta noite, Senhor, e nos próximos dias possamos ver o resultado do trabalho do Teu Santo Espírito nessas vidas. Leva-nos em paz para os nossos lares, guarda-nos, ó Deus, de todo o mal, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e o senhorio de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam convosco e com todo o povo de Deus na face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.